Você está incomodado com as crianças no culto, irmão? Você acha que elas atrapalham, fazem muito barulho? Você encaminha seus pequeninos, seus filhos, à escolinha bíblica enquanto o culto está acontecendo? Você leva ele para o culto infantil? O culto infantil existe? Se você tem essa prática ou realmente conhece essa prática de tirar as crianças do culto e colocá-las em ambientes paralelos ao culto, a separando do culto prestado pela igreja, então eu convido você a assistir esse vídeo até o final, beleza? Lembre-se, se você não for inscrito, tá chegando agora no canal, já aproveita, se inscreve, marca o sininho, dá aquele joinha importante, aquele like gostoso, porque ajuda bastante o canal. E não se esqueça, pessoal, tem muito conteúdo. E não esqueça, pessoal, tem muito conteúdo aqui, muito material bom, vale a pena você conferir. Então recomenda o canal para todo mundo, beleza? Vamos falar então sobre culto e sobre as crianças. Sem mais delongas então, bora pro vídeo, roda a vinheta. Bem, pessoal, é muito comum no meio evangélico geral o entendimento de que na hora do culto solene, quando ali estão reunidos os irmãos para adorar a Deus de acordo com sua palavra, as crianças são, na verdade, um problema, porque elas atrapalham o culto. Enquanto o pastor está cantando, é o contrário. Enquanto o pastor está pregando, aí tem o tal do Ministério de Louvor. Ministério de Louvor. Enfim, a igreja está cantando, muitos adultos ali na igreja, né, eles se incomodam com o barulho que as crianças fazem. Afinal de contas, principalmente bebezinhos, né, ou crianças menores, fazem alguma zoadinha, algum barulho, emitem algum som de repente, uma criancinha de repente pequenininha no braço de sua mãe com cólica, alguma coisa assim, e acaba incomodando muitas pessoas. E a solução mágica para resolver esse problema foi justamente criar, um ambiente paralelo ao culto solene. Elas estão no prédio, porém em uma sala particular, em uma sala separada daquele ambiente, tendo um outro tipo de tratamento. Ou em escolinhas, onde as crianças ficam ali fazendo desenhinhos, pintando desenhos bíblicos e aprendendo princípios como foi Davi, na escolinha missionária eu aprendi. Foi Moisés. Eu não assumo esse BO. Ou então mesmo tendo nesses ambientes separados um tipo de culto paralelo, um tipo de culto infantil. Mas afinal de contas, por que evangélicos fazem isso? Qual a razão disso? E por que nós reformados não fazemos, não temos essa prática? Primeiro, a resposta para essa prática no evangelicalismo é justamente um problema terrível que podemos ver nas igrejas evangélicas no meio dos protestantes. Evangélicos são muito individualistas. Graças a essa teologia, esse pensamento de que eu sou salvo em Jesus Cristo, então se vire o resto. Você tem aquela noção de que não importa se minha família quer ir, se meus filhos, minha esposa, o que importa é que eu vou seguir a Jesus Cristo. Bem diferente daquilo que Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje o pensamento é muito exclusivista, porque uma vez que se aprende que a salvação é algo particular na vida daquele que crê, obviamente minha família não é salva por sequência, não faz parte do pacote nesse sentido a salvação deles. Porém, algo que essas pessoas acabaram esquecendo, infelizmente, se apartando da Bíblia, eu estou falando de evangélicos, tá? Que se apartaram da Bíblia, é tratar o relacionamento de Deus com o ser humano, com o seu povo, como se fosse um tipo de relacionamento individualista, como se houvesse um tipo de carreira solo na vida de salvação, e como se Deus não se importasse com os nossos também. Essa falha é certamente consequência do abandono do entendimento bíblico do pacto. Sim, irmãos, sim. Se você pensar diferente, beleza, ok, tá bom, fica com sua opinião. Mas a questão é, a teologia da aliança ou a teologia do pacto, ela não é uma metodologia simplesmente inventada por teólogos. A teologia do pacto é a maneira correta de se ler a Bíblia. Por quê? Porque Deus sempre tratou com o seu povo, com os seus eleitos, por meio de alianças. Então toda a escritura tem essa grande argamassa que é a teologia do pacto. E na teologia do pacto, no tratamento de Deus com o seu povo, ele não exclui nossos filhos. Então, externamente, nossos filhos, nossa família, também são beneficiados pelo pacto. Pense em Noé e em seus
filhos, não é? E suas noras salvos na arca. Entende a situação? Então sim, como reformado eu confesso que os evangélicos estão separando seus filhos de uma grande bênção. E é tolo imaginar que porque são criancinhas pequenas, elas não podem aprender. E mesmo quando se usa a desculpa de que, mas bebezinhos não têm compreensão, aquela velho problema de que eu não batizo criança porque criança não entende nada. Como se ser um adulto fosse garantir você entender alguma coisa? Ora, qualquer adulto que esteja ali na igreja só pode compreender realmente o evangelho pelo poder do Espírito Santo. Ele é quem traz clareza, é quem converte os corações, é quem regenera para que a pessoa compreenda. Então ser um adulto não é garantia de absolutamente nada. A pessoa pode ser um adulto e não entender e não ver o reino dos céus. Então não é desculpa. Esse exclusivismo, esse individualismo é justamente essa grande deficiência do abandono da teologia da aliança. Mas, para nós reformados, uma criança no culto, primeiro, ela não incomoda. Na verdade, é um sinal de uma grande bênção para nós. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Para nós reformados, então, as crianças não atrapalham em absolutamente nada. Quando nós, reformados, e eu falo como um pastor reformado, quando eu estou pregando no culto, ministrando a liturgia do culto com salmos, com hinos, chamando o povo a confessar a fé, as orações, ouvir o choro de uma criança não nos incomoda, não me incomoda. Quando eu estou pregando, ouvir o choro de uma criança, alguns sons que os bebezinhos fazem, isso não me incomoda de forma alguma. Pelo contrário, enche o meu coração de esperança e eu sei que também esse é o entendimento dos irmãos, porque essa é a cosmovisão reformada. Nós somos realmente abençoados e nos sentimos alegres, porque o choro daquela criança no culto é um testemunho da bondade do Senhor Deus, da sua fidelidade. Ele está nos dando filhos, filhos do pacto, filhos da aliança. Deus está prosperando o seu povo. Então jamais o choro de uma criança vai incomodar. É claro que isso não significa dizer que os pais não sejam instruídos também a ajudarem, nesse sentido, seus filhos a não realmente atrapalhar. Às vezes a criança está muito estressada, muito inquieta e não consegue se controlar e acaba atingindo outros também. No geral, nós não nos importamos, mas os pais são instruídos também a terem um pouco de cuidado com relação a preservar o ambiente de culto. Isso também não é uma coisa estranha no nosso meio, não. Então, quando os pais veem que os filhos estão estressados demais e vão fazer barulho ou vão ficar muito agitados além da conta, eles se levantam, pegam os filhos, colocam no colo, ficam um pouco mais recuados, mas não saem do ambiente de culto. Eles têm a consciência de que seus filhos precisam estar no ambiente de culto que eles estão. Porque Deus convoca a nós e aos nossos filhos. As promessas são para nós e para nossos filhos. Eles precisam também estar no ambiente de culto que nós estamos. E é justamente naquele ambiente que eles são educados. Eles vão crescer, o tempo passa rápido. E desde pequeninos, ouvindo, mesmo sem entender muita coisa, mas ouvindo a pregação, ouvindo o cântico dos salmos, dos hinos, eles vão se adaptando, vão sendo educados e não vão achar nem um pouco estranho aquele ambiente. Algo bem diferente acontece quando os filhos são tirados do ambiente de culto. Isso é algo triste e não faz sentido dentro dessa teologia bíblica da aliança. Nossos filhos são uma bênção de Deus. Nós conduzimos nossas famílias para estarem diante do Senhor Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, no culto solene, mesmo sem tanta habilidade, seja intelectual, mental, ou podendo desenvolver os dons em suas vidas, nossos pequeninos também louvam a Deus. Seu choro é louvor a Deus, é alegria para o povo da aliança. Nós queremos nossas crianças sempre ao nosso lado, quando vamos adorar no culto solene o nosso Deus Todo-Poderoso. Bem, se você não tinha refletido sobre isso, se você não conhecia essa prática reformada, então deixa aí nos comentários também, Comenta porque é muito importante o seu feedback, você já sabe. E já sabe, Dá força pro canal, compartilha com todo mundo, na boa, ajuda, pessoal. De pouquinho em pouquinho o canal tá crescendo. Quanto mais você puder acompanhar os nossos conteúdos aqui, tá bom? E compartilhar com as pessoas que você conhece, convidando elas mesmo. Olha, marquem o sininho das notificações para vocês ficarem inteirados também e acompanhar o conteúdo. Continue apoiando porque estamos trabalhando, produzindo conteúdo e vamos continuar produzindo muito conteúdo de qualidade para você. Estamos sempre tentando fazer o melhor, beleza? Muito obrigado então, pessoal, e até o próximo vídeo.